Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Usinagem Convencional 2 do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje a gente vai falar sobre ferramentas de fresamento. Até a aula anterior, a gente estava falando sobre procedimentos, sobre processos de fresamento possíveis. Então eu estava explicando para vocês, através daquelas máquinas que a gente já tinha visto 2 aulas atrás, quais eram os processos diferentes de corte que a gente conseguiria fazer, e eu mostrei para vocês na aula passada como que era bastante versátil o fresamento em termos de variedades de formas que a gente conseguia gerar. Tá? Então a gente vai mostrar agora na aula de hoje quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer esses cortes. Tá? Então, vamos lá. Então, o avanço da tecnologia de fabricação de ferramentas, e o desenvolvimento dos processos de usinagem, eles têm aumentado a velocidade de corte possível. Tá? Então, deixa eu me esconder aqui para o ladinho de cá. Vamos ficar ali em cima. Então, se vocês verem aqui em cima, você tem a velocidade de corte, desde 0 metros por minuto até 2.000 metros por minuto, nessa tabelinha que eu estou mostrando para vocês. E dependendo do tipo de material que você tem, o material de ferramenta que você utiliza para construir sua ferramenta, você consegue trabalhar em diferentes faixas de velocidade de corte. Tá? E essa tabela é bastante interessante porque ela mostra como é que evoluíram as velocidades de corte ao longo dos anos de existência da usinagem enquanto processo industrial. Então você vê ali que a linha do tempo começa ali em 1870, tá? Então estamos falando da segunda revolução industrial, já máquinas bastante disponíveis. Tá? As primeiras ferramentas que a gente utilizava eram ferramentas de aço-ferramenta, ou ferramentas de aço ligas fundidas ou aço-ferramenta. E a gente vê que as primeiras velocidades de corte, isso aqui é uma escala logarítmica, estava ali por volta de, no máximo, uns 10 metros por minuto, alguma coisa que a gente conseguiria utilizar. Tá? À medida que foram passando os anos, foram sendo desenvolvidos novos materiais que permitiram expandir muito essa velocidade de corte. E mesmo para os materiais mais antigos, você vê aço-ferramenta que mal e mal cortava 10 metros por minuto ali, a gente já está avançando bastante, tá? Por volta de uns 15 metros por minuto, muitas vezes, para corte de algumas coisas. Tá? As ligas fundidas, por exemplo, que começaram lá embaixo, elas estão aqui para cima. Algumas ligas fundidas estão trabalhando acima de 60 metros por minuto de corte. Então a gente observa aqui, destaca, que quanto mais duros os materiais que são utilizados, mais eles conseguem trabalhar com maiores velocidades de corte. Isso tem a ver com aquela revisão que a gente fez dos parâmetros de corte. Velocidade de corte depende da relação de dureza entre o material da peça e o material da ferramenta. Então quanto mais materiais mais duros eu utilizo para fazer ferramentas, maiores são as velocidades de corte que eu consigo atingir por conta dessa propriedade. Da relação, eu tenho sempre uma dureza cada vez maior à medida que eu vou avançando na tecnologia de produção de ferramentas. Tá? Então a gente destaca ali cerâmica chegando por volta dos anos 2000, ali, esse gráfico já tem algum tempo, tá? Por volta dos anos 2000 já estava chegando em 2.000 metros por minuto. Tá? Então o que eu estou mostrando para vocês aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a minha cara de novo, eu estou mostrando para vocês aqui algumas das ferramentas que a gente mais utiliza. Tá? Então isso aqui são pastilhas, você conhece as pastilhas de corte, vocês já viram para o torneamento, alguns de vocês já devem ter visto para fresamento também. Essas pastilhas de corte são pastilhas de metal duro. Tá? Então o metal duro está nessa curvinha aqui, então o material mais avançado de metal duro vai chegar ali por volta até de uns 300 metros por minuto. Mas a gente pode trabalhar faixas bastante largas, já a partir de uns 40 até 300 metros por minuto a gente consegue trabalhar com metal duro. Tá? Então é um material bastante versátil por conta disso. As diferentes cores estão referentes a revestimento superficial. Revestimento superficial para diminuir atrito entre cavaco e ferramenta. E diminuindo o atrito entre cavaco e ferramenta, a gente aumenta a vida útil dela. Tá? Então esses aqui são pastilhas de metal duro. Esses aqui são pastilhas cujo metal duro está só nessa pontinha aqui. Tá? Então o metal duro pode ser um material bastante caro e talvez não valha a pena você criar uma pastilha inteira daquele metal duro. Até me enganei, tá? Isso aqui não é metal duro, isso é uma pastilha de CBN, tá? Então o CBN está ali perto da cerâmica, tem durezas comparáveis à dureza da cerâmica. Tá? E finalmente o material mais duro que existe é o material do diamante, tá? Então a gente consegue utilizar diamante para alguns tipos de corte e a gente vai discutir quando que a gente não utiliza diamante para os cortes. Tá? Então essa é a mensagem primeira, tá? Materiais duros, materiais com grandes velocidades de corte, isso vem melhorando ao longo dos anos. Então, por ordem de dureza, a gente tem os materiais de ferramenta mais utilizados que estão aqui. Tá? Então, a gente vê nessa nossa tabelinha,
o material mais mole, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar para constituir uma ferramenta que tem utilização industrial, é o material de aço rápido. Tá? Então, aço rápido revestido já aumenta um pouco a dureza, metal duro revestido. À medida que a gente vai subindo nesse eixo, né, a gente está subindo em velocidade de corte, ou seja, a gente está subindo em dureza. Tá? Então, aço rápido, aço revestido, metal duro revestido. Cermet, né, uma mistura de cerâmicas com metais. Cerâmicas. CBN, né, nitreto de boro cúbico, que é aquele material que eu falei para vocês, é um material bastante avançado, bastante dureza, que permite cortes com alta velocidade de corte. E, finalmente, diamante. Tá? Então, diamante é o material mais duro que existe no mundo, tá? E, portanto, seria o material com o qual a gente conseguiria trabalhar com as maiores velocidades de corte. Tá bom? Então, e uma coisa que vocês observam, né, à medida, eu estou falando que dureza a gente vai subindo aqui, vai chegando, só que a gente está vendo que à medida que a gente foi subindo, a gente foi chegando cada vez mais para a esquerda nesse gráfico. Tá? Então esse gráfico aqui está nos mostrando a resistência, flexão e tenacidade. Tá? Tenacidade, lembra o que é, né? Então a capacidade de você absorver energia antes de quebrar. Tá? Resiliência, desculpa, né? Resiliência é essa capacidade de você absorver energia antes de quebrar. Então são materiais, à medida que a gente está cada vez mais longe desse eixo vertical, quando a gente está indo cada vez mais para a direita, a gente está chegando cada vez mais em materiais que são menos frágeis. Tá? E quanto mais próximo daquele eixo, a gente está chegando em materiais mais frágeis. Então existe sempre essa competição. Né? Quanto mais duro o material, maior tendência ele tem a ser frágil. E vice-versa. Quanto menos frágil for o material, menos duro ele vai ser também. Tá? Então, idealmente, a gente gostaria que os materiais de ferramenta fossem tudo que a gente gostasse. Que eles fossem bastante resistentes, bastante duros. Né? Porque bastante resistente é alguém que precisa de muita força para se deformar. E muito tenazes é alguma coisa que não vai se quebrar na primeira batidinha. Muita dureza é alguma coisa que consegue cortar outras coisas menos duras. Tá? Então, a gente gostaria que fosse tudo, que o material de ferramenta tivesse tudo isso no mesmo material, mas a gente sabe que a gente tem que jogar com essas coisas, né? Jogar com o que é possível. Então, o fato é que existe uma tendência natural que quanto maior for a dureza do material, menor vai ser a tenacidade, mais frágil ele vai tender a ser. Né? Se vocês repararem, tem praticamente uma linha aqui representada, né? Essa linhazinha aqui, e vocês destacam dois tipos de materiais que saem um pouquinho dessa linha. São materiais que são, para o nível de dureza que eles têm, eles são mais tenazes, tá? Que são o CBN e o metal duro, que são dois tipos de material muito utilizados na fabricação de ferramentas. Tá? Então você percebe aqui, se a gente fosse seguir essa linha na diagonal aqui, o metal duro para esse nível de dureza, ele tem mais tenacidade do que estava esperado. Tá? Ele teria que estar mais para o lado de cá. Tá? Então por isso que eles são materiais bastante utilizados, eles combinam essas características de forma bastante produtiva. Né? Eles não são o mais tenazes e os mais duros ao mesmo tempo, mas eles, para o nível de dureza, eles têm boa tenacidade, né? E assim e vice-versa. Por isso que eles são bastante utilizados na fabricação de pastilhas de corte de ferramentas. Tá? Então, por que a gente não utiliza, né? Essa é uma pergunta que, outra coisa. Então, a gente gostaria que o material fosse resistente e fosse bastante duro, né? Só que, além disso, a gente gostaria que a gente precisa que ele se comporte bem em temperatura, tá? Então, por quê? Porque quando a gente está fazendo um processo de corte, na região de corte que a gente está efetivamente gerando o cavaco, né, na ponta da ferramenta, ali, a região ao redor da ponta da ferramenta, tanto a temperatura que está na ferramenta quanto a temperatura que está no material que está sendo cortado, essas temperaturas sobem consideravelmente. Né? A gente tem muitas vezes zonas de corte com temperaturas bastante elevadas, acima dos 300 graus, acima do que você tem máximo no seu forno na sua casa. Né? A gente pode ter temperaturas muito elevadas durante um processo de corte. Tá? Então, não basta ela ser dura na temperatura ambiente, que é o que a gente estava discutindo ali, simplesmente dureza medida em temperatura ambiente, né, nesse primeiro gráfico. É importante que esses materiais conservem a dureza, os materiais de ferramenta, é importante que eles conservem a dureza mesmo em temperaturas mais elevadas, que são as temperaturas que se desenvolvem ao longo do processo de corte. Tá? Então, geralmente, o que acontece com o material? Isso é um comportamento natural dos materiais, que eles vão perdendo dureza à medida que a gente vai aquecendo. Só que alguns materiais perdem dureza mais rápido do que outros, e isso vai nos mostrar de novo por que a gente tem a utilização desses materiais que vocês mais encontram em ferramentas, como metal duro e CBN. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso, de novo, pensando sobre isso. Então, observe ali, né, o diamante para na temperatura ambiente, vamos dizer aqui, tá? Ele tem elevadíssima dureza, né? Dureza Vickers ali, mais de 4.000, tá? O problema é que a partir do momento que a gente está entrando nas temperaturas de zonas de corte, acima de 300, 500, né? Dependendo do material que você está cortando, você vai chegar mais que isso, até 700 graus por aí. Olha só o que acontece com a dureza do diamante, né? Você tem uma perda brutal de dureza, tá? Ele praticamente cai pela metade a dureza que ele tinha anteriormente, na hora que a gente está ali passando por 700 graus, tá?
Aço rápido, tá? High Speed Steel, aço rápido, ele tem uma queda também de dureza bastante importante, mas menos pronunciada do que a do diamante, tá? E observe o que acontece com o metal duro e com o CBN. Eles também caem, tá? Mas eles mantêm um platô muito mais considerável, né? Ele não tem não é um precipício que nem acontece com o diamante, né? O CBN e o metal duro eles conservam dureza durante mais tempo naquelas temperaturas, tá? Isso de novo reflete por que a gente gosta, na verdade, de utilizar esses materiais para fazer ferramentas. Eles vão ter que trabalhar em alta temperatura. Ao trabalhar em alta temperatura, eles vão conservar dureza por conta do material ser o material que ele é, CBN ou metal duro. Tá? Então, conservar dureza a altas temperaturas é uma coisa bastante importante. Beleza? Isso é uma propriedade importante do material que a gente utiliza para fazer ferramentas. Então, o diamante, um dos motivos pelos quais a gente não utiliza diamante sempre é por conta disso. Tá? O material do diamante, se você utilizar ele em zonas de muito alta dureza, ele fica lá pelas tantas ele fica com a dureza compatível com a do CBN. Né? E o CBN, ele lembra daqui, né? ele é menos frágil que o diamante. Então, ele vai ser uma ferramenta com mais tenacidade e menos problemas de trinca e perda de ponto. Tá bom? Então, a gente entende aqui, pensando nas propriedades dos materiais, por que a gente utiliza tanto CBN e metal duro. Outro motivo pelo qual a gente não utiliza diamante sempre é uma questão química. Tá? Então, se você tiver uma peça de aço, né, aço, lembre-se que é uma mistura de ferro e carbono. E diamante é carbono, puramente carbono. Tá? Então, quando você tem uma zona com alta temperatura e pressão, né, lembra, a força de corte está gerando bastante pressão localizada na região de formação de cavaco, e a temperatura está bastante elevada, né, essas duas condições combinadas elas vão induzir a difusão de átomos de um lugar para o outro. Tá? E existe uma afinidade muito grande do ferro com carbono. Tá? Então, se sua peça é de aço, né, ela tem uma quantidade de carbono que foi determinada lá no processo de fabricação daquele aço, mas se ele tivesse as condições de absorver ainda mais carbono, ele o faria. Tá? Então, se eu usinasse essa peça com uma ferramenta de diamante, a ferramenta de diamante estaria ali com uma alta temperatura localizada, né, 700, 1000 graus, tal, e com uma fonte de carbono muito disponível, né, a ferramenta era muito carbono. Então, ao fazer isso, o que aconteceria? A gente roubaria a peça, sua peça roubaria carbono da sua ferramenta, a ferramenta ficaria muito mais frágil, a ferramenta quebraria, sua peça também quebraria. Tá? Então, teria um grande problema, problemas de afinidade química, se não consegue usinar peças de aço com ferramentas de diamante. Tá? Quando que a gente utiliza diamante? Para outros tipos de material. Né? Lembra que a gente sempre tem que ter ferramentas que sejam mais duras do que o material que está sendo usinado, senão acontece o contrário, senão a peça usina a ferramenta. Né? Então existem materiais que têm uma dureza elevadíssima e a gente precisa de fato dessa dureza do diamante. Então, você vai usinar vidro, por exemplo. O vidro é um material de elevada dureza, muitas vezes você precisa utilizar ferramentas que sejam de diamante. Você vai usinar alguma peça que seja de uma cerâmica, por exemplo, muitas vezes você vai precisar uma peça que seja de diamante para conseguir realizar o corte, para ter dureza suficiente para realizar esse corte. Tá? Então o diamante tem as suas aplicações, mas não é assim aquela solução que resolve tudo. Né? O diamante poderia utilizar grandes velocidades de corte, mas ele não se comporta tão bem em temperatura e ele tem problemas de afinidade química com todo mundo que tiver ferro. Tá? Pois bem, então esses são os materiais que a gente utiliza para... esse é um recapitulativo de materiais que a gente pode utilizar para fazer ferramentas. Tá? Isso vale para ferramentas de torneamento e vale para ferramentas de fresamento também. Então vamos ver quais são os tipos de fresa que a gente tem e a gente vai tentar dar uma classificada, né, dentro desse contexto de materiais de ferramenta, tá? A gente vai tentar dar uma classificada no que a gente pode ter, tá? Então a gente tem tipos de fresa são diversos, tá bom? Diversos tipos diferentes. Na primeira imagem que eu mostro para vocês, grande parte delas a gente tem um tipo de fresa cujo material da fresa, ou pelo menos o material do corpo da fresa ela é quase toda inteiriça, né? Quase o mesmo material inteiro no corpo inteiro. Algumas delas se percebem que elas têm dentes de outro material, tem cor diferente. Tá? Na segunda figura já são fresas bastante diferentes, tá? Que a gente percebe muito claramente que os gumes de corte são pastilhas intercambiáveis. Né? Então aqui, olha só, olha o tamanho que tinha do gume de corte nessa fresa. Bastante grande, bastante longo. Né? Nessas outras fresas aqui, os gumes de corte são uma sequência de pequenas pastilhas que a gente tem. Né? Pastilhas intercambiáveis. E aqui eu tenho formatos diferentes de fresas, que eu estou mostrando para vocês. Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem diferentes tipos, né? Uma fresa tangencial, uma fresa frontal, diferentes tipos de fresa que a gente vai comentar mais para frente. Tá? Então, a gente vai classificar as fresas de acordo com alguns critérios. Tá? O primeiro critério que a gente vai utilizar é classificar as fresas com relação à sua estrutura.
Tá? Então, se eu estou falando do quê? Estou falando dos materiais que eu estou usando, comparando quais são os materiais em cada parte da fresa. Tá bom? Então, o primeiro tipo de fresa que a gente vai ter é uma fresa inteiriça, que tem o mesmo material, tanto no corpo da fresa quanto no gume. Tá? Então, eu pego aço rápido, por exemplo, a fresa inteira é de aço rápido, e lá no gume eu simplesmente tenho um aço rápido afiado para ele ficar no formato do dente que eu queria. Tá? Isso é uma fresa que eu vou chamar de uma fresa inteiriça. Deixa eu só diminuir minha câmerazinha de novo. Tá? Então, a fresa inteiriça vai ter essa cara assim, mais ou menos, tá? A mesma cor na fresa inteira. E a gente tem aquele princípio que a gente tinha, né? Dentes simetricamente dispostos ao redor do eixo central da fresa. Segundo tipo de fresa que a gente vai ver é o tipo de fresa que a gente chama de fresas calçadas. Então, a fresa, naquela primeira figura do slide anterior que eu mostrei para vocês, elas têm praticamente o material inteiro e só na região do gume de corte eu tenho um material um pouquinho diferente. Tá? Então, são fresas calçadas, elas têm mais ou menos essa cara. Também na região de corte ele tem esse material dourado. Tá? Então, só na região de corte você põe um material um pouco mais nobre, com um pouco mais de dureza. Né? Porque naquela região de corte você precisa, quanto mais duro for, melhor, para realizar o corte. É importante vocês perceberem que nas fresas calçadas você não está removendo esse dente. Tá? O dente está meio que soldado, entre aspas, né, ali no corpo da fresa. Tá bom? Então ele fica lá, uma vez que você precisa, né, perder o gume desse cara, você tem que levar a reafiar a fresa inteira. Tá bom? E isso distingue essas fresas das fresas com dentes postiços ou intercambiáveis, que são as pastilhas que a gente tinha mostrado anteriormente. São desse formato. Né? Nesses casos, então, uma fresa seria basicamente um suporte para pastilhas, né? As pastilhas são essas douradinhas que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos ver casos reais, né? Uma fresa inteiriça tem mais ou menos esse formato. Uma fresa calçada tem essa cara aqui, né? Se a gente percebe o material dos dentes, um metal mais clarinho do que o metal do corpo da ferramenta. Tá? E a fresa de dentes intercambiáveis, inclusive praticamente igual uma fresa que a gente tem lá na nossa oficina, tá? Uma fresa faceadora da nossa oficina com os dentes intercambiáveis. Então, quanto à estrutura, a gente vê o tipo de material que tem, a gente tem essas três opções. Se eu tenho um material só, dente até o corpo da fresa inteiriça. Se eu tenho uma fresa que é sólida, né, você não consegue remover nenhum pedaço, mas só na região de corte ali eu tenho um material um pouquinho mais duro, que a gente chama de fresas calçadas. E se por outro lado eu tenho pastilhas, né, que eu vou colocar na região de corte, eu parafuso uma pastilhinha e coloco essa pastilha, e uma vez que ela perde o gume, eu posso desparafusar e botar uma nova naquele lugar. É uma fresa de insertos intercambiáveis, né, ou fresa de dentes postiços. Tá bom? Então esse é um tipo de classificação. Fechou esse tipo de classificação. Outra forma que a gente pode utilizar, outro critério que a gente pode utilizar para classificar nossas fresas é de acordo com a sua forma geométrica. Tá? E a forma geométrica das fresas, ela pode variar bastante. Tá? O primeiro tipo de forma geométrica que a gente tem são fresas cilíndricas. Deixa eu sair desse cantinho aqui, acho que vai ficar melhor aqui embaixo. Tá? Então, fresas cilíndricas são fresas de corpo cilíndrico. Elas podem ter tanto dentes retos quanto dentes helicoidais, tá bom? Dentes torcidinhos ali. Posso também ter fresas que são circulares ou de disco, né? Você percebe que elas também seriam cilíndricas, vamos dizer assim, rigorosamente falando, só que elas são tipo um disquinho, né? Ela é bem estreitinha, é um disco e eu só tenho dentes nas pontas, tá? Essas fresas são fresas utilizadas para fazer corte, como a gente mostrou lá na aula passada, tá? Além disso, eu tenho fresas angulares, né? Se você olhar a fresa de lado, ela tem um perfil angular, você tem um ângulozinho, né? Não tem a mesma altura nos dois lados, e isso a gente consegue utilizar para fazer corte de guia de máquina em rabo de andorinha, tem diversas possibilidades diferentes, ou fazer simplesmente um corte de uma superfície num ângulo pré-definido pelo próprio formato da fresa. Tá? Além disso, a gente tem fresas de perfil arredondado, perfil específico. Tá? Então, posso fazer um chanfro, um arredondamento, ou posso fazer aquelas guias de máquinas côncavas ou convexas, como eu tinha mostrado na aula passada. Então, eu tenho quanto à forma geométrica, eu tenho diversas essas possibilidades diferentes. Tá? Além disso, eu tenho fresas para criar ranhuras, como eu tinha mostrado no procedimento de criação de guias de máquina na aula passada. Tá? Então, fresas em formato de T, como essas. Tá? Uma vez que eu fiz aquele mergulho para passar o corpo da ferramenta, passou o corpo da ferramenta, ela corta o que faltava para eu gerar uma guia cujo perfil seja um perfil em T. Tá? Então, eu estou fazendo cortes e gerando esse formato aqui. Ou uma fresa como essa também. Né? Então, isso aqui seria um tipo de fresa. Ou para gerar guia de máquina em rabo de andorinha, em formato de rabo de andorinha, que é aquele outro formato que eu tinha falado para vocês, que o carinha que passa aqui dentro não consegue ser removido, né? É o mesmo caso nos dois, tá bom? Então, para guias de máquina, a gente tem esses tipos de coisa. Tipo de fresa super importante, fresas de topo, tá bom? Então, fresa de topo é uma fresa cujos dentes são afiados tanto na parte inferior
quanto na parte lateral, e por isso são as fresas que a gente utiliza para gerar aquelas superfícies em 90 graus ao mesmo tempo, aquele cortezinho das escadas que a gente falou no processo anterior. Tá? Fresas de topo existem de diversos formatos, quantidades de dentes diferentes, é um tipo muito importante de fresa. Tá? Inclusive você tem fresas fresas de topo cujos dentes se encontram no meio e não se encontram no meio, aquela questão da furação que eu tinha comentado com vocês. Né? Olha só, essa aqui não se encontra no meio esses dois dentes, então não é uma fresa indicada para fazer furação utilizando o próprio eixo da ferramenta. Tá? Além disso, eu tenho fresas esféricas. De novo, estou na frente do caminho aqui, estou o tempo inteiro na frente do caminho. Tá? Então, fresas esféricas cuja ponta é arredondada. Essa aqui, por exemplo, os gumes estão se encontrando no meio, então eu consigo fazer mergulhos, eu consigo fazer aquele fresamento de perfis que eu mostrei para vocês, né? Perfis suaves, alguma coisa, se eu não quero que esse negócio fique serrilhado ou uma escadinha, eu consigo utilizar essas fresas esféricas para fazer esse tipo de coisa. Tá? Quando você vai no dentista, aquela maquininha que faz o furinho no seu dente é uma fresa esférica, tá? Só para vocês terem essa referência. E além disso, eu tenho outros tipos de fresa, tá? Como fresas para geração de engrenagens. Eu vou falar isso mais para frente com vocês. Esse aqui é um tipo de fresa para geração de engrenagens, uma fresa caracol. Tá? Além disso, eu tenho essa aqui, uma fresa para desbaste, uma fresa chamada fresa abacaxi. Você pode imaginar por quê, o formato dela já indica por quê. Né? Ou fresas para furação, você está vendo que tem um corpo bastante profundo e os dois dentinhos lá colados no meio, aquele negócio que a gente já discutiu extensamente em diversos momentos aqui da disciplina. Tá? Então, isso são tudo classificações de acordo com o formato geométrico da fresa. Tá? Então, falando especificamente das fresas de topo, né, a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente precisa conhecer para selecionar uma fresa de topo. Tá? Então, lembra, se eu preciso fazer aquele furo que eu tinha falado para vocês, se eu preciso que ela mergulhe, né, segundo o eixo dela, eu preciso que tenham fresas que tenham dentes transversais, tá? Dentes que se encontrem no meio, é o caso dessa fresa aqui, e não é o caso dessa fresa aqui. Tá vendo? Eu tenho um alívio no centro, então eu não permito usinagem de mergulho. Se eu tiver que fazer um bolsão com uma fresa como essa, no máximo que eu posso fazer é fazer descer em rampa, que nem eu tinha explicado para vocês no finalzinho da aula passada. Tá? Se eu estou usando um material que é muito macio, tá? O material que é muito macio ele não vai gerar grandes dificuldades em termos de força de corte e potência de corte. Um material bastante macio, eu vou gerar muito cavaco de uma vez só. Né? Eu quero remover muito material bastante rápido, eu quero ser o mais produtivo possível. Então, se eu quero gerar muito cavaco de uma vez só, eu prefiro que eu tenha mais dentes e bastante espaço entre os dentes para a formação de muito cavaco. Se eu estou usando um material mais duro, eu estou utilizando uma fresa com mais dentes. Quanto mais dentes eu tiver, melhor é para eu compartilhar esses esforços com mais dentes e mesmo assim guardar a produtividade, tá bom? Então, só que lembra, com o material mais duro eu vou ter menos espaço para aquele cavaco. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá? Então, seleção de fresa de topo, essas são algumas das coisas que vocês têm que considerar, tá? Vou apresentar agora um outro tipo de cortadora, né, que é bastante importante, são os cortadores flutuantes, são os fly cutters, tá? Muitas vezes eles trabalham com corte desbalanceado, tá? Então só tem um dente de corte, por exemplo, só que são fresas que permitem a gente chegar num nível de planicidade bastante bom. Tá? Então você tem que ter uma tolerância de planicidade. A superfície que você está aplanando tem que ser muito, mas muito mesmo, muito plana. Muitas vezes esses cortes flutuantes são uma escolha bastante interessante. Eles não são fresas de topo, tá? Só deixando bastante claro que eu estou numa outra coisa ali. Só que eles deixam um acabamento bastante bom, como vocês podem ver aí na figura. Né? Então, a superfície original já era bastante plana, só que eu precisava mais planicidade ainda para haver um contato com alguma outra coisa, tá? Alguma coisa que deslizasse ali por cima. Então vocês veem que esse corte desbalanceado, esse corte do fly cutter, ele consegue chegar nessa qualidade bastante boa. Tá? Então, falando sobre tipos de fresa, o que a gente tinha para discutir nesse momento era isso. Tá? E a gente volta logo em seguida para a gente enxergar. Então, seguindo o nosso panorama, a gente tinha falado, a gente falou sobre o processo, a gente falou sobre as máquinas, a gente falou sobre os processos em si, né? A gente falou sobre o que era fresamento, depois falou sobre as máquinas de fresamento, depois a gente falou sobre os tipos de corte que a gente falava, que a gente consegue fazer com fresamento. Na aula de hoje a gente falou sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para fazer esses tipos de corte. E na aula seguinte a gente vai falar sobre como que essas ferramentas estão gerando cavaco. Então, cada uma dessas ferramentas, seja qual for o formato dela, a gente vai ver como é que é o processo de geração de cavaco. Bastante coisa de revisão que vocês já viram em torneamento, tá? Mas é bom a gente sempre revisar essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas aí nos comentários do vídeo ou no fórum da disciplina no Moodle. Até logo, até a próxima.